Olá, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para que esta mensagem vá mais longe, alcançando mais pessoas. O nosso objetivo nessa playlist é procurar dar a você a resposta para as grandes perguntas de teor bíblico, ou seja, espiritual. Então, neste momento, daremos a resposta à seguinte pergunta: quem será o anticristo? Os piores dias. Jesus advertiu que os dias do anticristo seriam os piores que o mundo irá conhecer. Seu discurso aos discípulos está registrado em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e João 16. Ele predisse um período de falsos messias, guerras, rumores de guerras, tristeza, decepção, iniquidade, perseguição e catástrofes mundiais. O fim dos tempos será tão terrível que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, 22. Um impostor da paz. Quem é o anticristo? Esse personagem fará sua entrada no cenário mundial como um homem de paz. Talvez ele até ganhe um prêmio Nobel. Daniel 8,25 diz que, por causa da tranquilidade, destruirá muitos. Ele garantirá a paz para Israel e o Oriente Médio e assinará um tratado de paz de 7 anos, que será quebrado depois de 3 anos e meio, conforme Daniel 9,27. O anticristo será um homem de charme e carisma hipnóticos. Ele virá dos Estados Confederados da Europa, o Império Romano renascido. Em sua caminhada rumo ao poder, o anticristo lançará sua força hipnótica sobre um dos 10 países dessa confederação e depois sobre os outros. Ele conquistará 3 das 10 nações e assumirá a autoridade sobre todas as 10. Depois lançará os seus olhos vorazes sobre a menina dos olhos de Deus, Israel. O anticristo usará força militar para ganhar e manter a supremacia mundial. Daniel escreve: mas ao Deus das fortalezas, Deus com D minúsculo, honrará em seu lugar. Capítulo 11, verso 38. O anticristo inicialmente trará prosperidade ao mundo, conforme Daniel afirma em 8,25. E, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. Isto sugere que talvez haja um grande colapso econômico mundial, e então o homem do pecado, o filho da perdição, o mais importante filho de Satanás, irá seduzir o mundo com promessas de prosperidade. Uma moeda, uma religião, um governante. O anticristo terá um plano para a dominação mundial baseado em 3 pontos. Ele criará uma moeda mundial única, uma religião mundial única e um governo mundial único, que hoje está sendo chamado de a nova ordem mundial. A economia do anticristo será uma sociedade sem moeda corrente, na qual todas as transações poderão ser controladas eletronicamente. João descreve esta situação e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 3, versos 16 e 17. Satanás tem planejado estabelecer a nova ordem mundial desde que Nimrod se propôs a construir uma torre nas planícies do Sinar, a Torre de Babel. Satanás ofereceu a Jesus uma nova ordem, se este se curvasse diante dele e o adorasse. Depois da Primeira Guerra Mundial, a guerra para pôr fim a todas as guerras, o presidente estadunidense, Woodrow Wilson, desenvolveu a ideia da Liga das Nações a fim de manter a paz através de um governo único. Adolf Hitler disse ao povo alemão que traria uma nova ordem à Europa. O anticristo levantará um governo mundial único, um mundo sem fronteiras, em que as nações serão regidas por leis internacionais impostas por líderes mundiais. Idolatria em Jerusalém. O anticristo colocará sua imagem na cidade de Jerusalém e exigirá que todas as nações o adorem como Deus. Os que se opuserem serão degolados. Daniel escreve: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel capítulo 11, verso 36. Veja também 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. João escreve: aqui há sabedoria.
Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666, Apocalipse 13:18. Na Bíblia, 6 é o número do pecado. O número do anticristo é 666, dando a entender que ele faz parte da trindade demoníaca, formada por Satanás, o falso profeta e o anticristo, a qual irá operar sinais e maravilhas em nome do anticristo, a fim de convencer as nações do mundo que o anticristo é o próprio Deus. E João escreve que o falso profeta engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, versos 14 e 15. Ele finge morte e ressurreição. O anticristo será aparentemente vítima de uma tentativa de assassinato, conforme registra João. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, verso 3. O anticristo irá imitar a morte e a ressurreição de Cristo. Ele entra em cena em Apocalipse 6, cavalgando um cavalo branco, porque Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, faz sua aparição em Apocalipse 19, montado num cavalo branco. O derradeiro fim. Ao contrário de Jesus Cristo, porém, os dias do anticristo estão contados, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que, diante dela, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, verso 20.